Igreja com a paz do Senhor. Quero convidar o diácono irmão Fábio, que vai estar lendo a palavra introdutória do culto essa noite. Amém? A paz do Senhor para a igreja. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias na carta que escreveu Paulo aos Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 8. Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 8. Diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há diferença entre judeu e grego. Um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, Israel não o soube? Primeiro diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que não perguntavam por mim. Mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo pela palavra. Senhor da glória, ao teu nome, Pai, mais uma vez estamos aqui, pois preferimos estar, Senhor, em tua presença, preferimos estar, Senhor, na tua casa, na casa onde temos, Senhor, a comunhão com os santos, onde vemos, Senhor, as tuas maravilhas, as tuas profecias sendo, Senhor, faladas aos nossos corações e trazendo convicção, Senhor, que nós somos o povo que ouvimos a tua palavra, o povo que escolhemos, Senhor, a tua palavra e para crer na tua palavra, que é a palavra de salvação, a palavra de justiça, a palavra que nos traz o consolo, o conforto. E nessa noite, Senhor, em que estamos aqui, mais um culto, o culto de missões, onde sabemos que muitos ainda precisam ouvir o teu evangelho da salvação, muitos precisam ser, Senhor, pregados para aceitarem a ti como o único suficiente salvador da vida deles. Mas a igreja na terra ainda está, Senhor, com a missão de levar a tua palavra, de pregar a tua palavra. E nessa noite, mais uma vez, ela será pregada, ela será anunciada, Senhor, nos nossos corações, para ratificar aquilo que temos ouvido durante tantos anos da nossa caminhada aqui nesta terra, de que a tua palavra, Senhor, nos traz a salvação, nos traz o consolo, Senhor, da vida eterna. Por isso, nesta noite, se faça mais uma vez presente em nossas vidas e a tua palavra seja mais uma vez poderosa nos nossos corações e seja viva e eficaz em nós. Muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos na tua casa, de estarmos na melhor parte, apesar da chuva, mas é aquele que nós estamos aqui de coração, de toda a gratidão, Pai. Nós colocamos diante de ti este culto em gratidão a ti. Mais uma vez nós te louvamos e bendizemos ao teu nome sobre nossas vidas nesta noite. Amém. Graças a Deus, nós estamos alegres por mais uma oportunidade que tem nos dado o Senhor de estar na sua casa. Nós sabemos que no nosso Rio de Janeiro e até em São Paulo, toda vez que chove, é um motivo de preocupação e a chuva
esta chuva é aquela que a gente percebe que não é aquela que vai embora tão rápido, né? Não é aquela chuva de verão que a gente vê armar, vê a nuvem vir e ir embora. É possível que ainda chova bastante ainda durante essa noite. Nós já passamos ali, vimos um muro ali derrubado e não sabemos que consequências podem acontecer por aí. Alguns, claro, receosos, né, tanto do trajeto quanto de alguma coisa aconteça no seu lar, esteja até em casa neste momento, se precavendo, se resguardando. Mas a igreja está aí, né, irmãos, para enfrentar todas as dificuldades. Num culto como esse de missões, a gente fica até envergonhado, porque a gente sabe que para cultuar a Deus em alguns países, os nossos irmãos fazem coisas muito mais desafiadoras do que nós, né? Eles enfrentam a pressão e a opressão, e às vezes não pode nem cultuar fazendo barulho, tem que cultuar quase que em silêncio, né? Orar sem ser notado, porque se for notado, é morto. E mesmo assim a igreja, ela não para de fazer o seu trabalho de ganhar almas. Então a gente vê que esse esforço que nós fazemos aqui, diante dos nossos outros irmãos, né, é muito pequeno para agradar a Deus. Então, louvo a Deus porque esse culto de missões é um culto que serve para a gente dar essa parada, fazer essa reflexão, de que nós não somos somente a igreja da Lacomba, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Fazemos parte de uma igreja que tem a sua história, né? Desde o Pentecoste, na inauguração da igreja, onde a igreja recebeu os primeiros membros, até hoje, esta mesma igreja somos nós que aqui estamos. Isso nos ajuda muito, num culto como esse, a gente valorizar a nossa salvação, a nossa fé, a nossa comunhão com Deus, que é de grande valia e que muitos não valorizam. Então vamos adorar o Senhor, irmãos. Eu pedi aqui ao irmão Antônio Rodrigues para dar oportunidade aos irmãos, aos conjuntos. Nós hoje deixamos os adolescentes saírem para visitar a congregação em Almerinda. Atendemos a um trabalho de adolescente que está acontecendo lá. E estamos aqui para cultuar a Deus. Vamos abrir o nosso coração, deixar que o Espírito Santo fale conosco e através de nós. E, claro, não queremos também que os irmãos estejam preocupados. Vamos fazer de tudo para não nos estender também no horário, porque eu sei que bairros começam a ficar sem luz, como o meu, né? De repente a gente chega lá e surpresa, é jantar à luz de velas, né? Dormir à luz de vela não dá, né? Que fica parecendo até que a gente é defunto, caído no chão aí, com aquela velazinha para clarear a alma do sujeito, não sei aonde. Então, vamos fazer de tudo para abreviar o culto e termos um culto abençoado, mas sem perdermos a qualidade deste culto também. Bom, Antônio. Só da igreja na paz do Senhor. Dia chuvoso, mas Deus está presente. Ele chegou em nosso meio e já está em nosso meio e continua conosco. Sabemos que quando chove assim, como disse o pastor, é preocupação mesmo. Eu não vim à escola dominical, mas estava falando com o Paulinho que Deus me abençoou, porque nós tínhamos ontem feito uma parede bem alta lá, e se não colocasse as colunas hoje, seria, com esse vento que deu, certamente ia derrubar aquela parede. Mas Deus foi maravilhoso conosco, porque assim que a gente acabou de realizar lá o trabalho, a chuva caiu, irmão, e até agora está chovendo. Mas eu agradeço a Deus. Mas eu, quando perco uma escola dominical, eu fico angustiado, porque eu não gosto de perder a escola dominical. E aproveito essa oportunidade de falar na escola dominical, que os irmãos, que botem isso no coração, irmão. É muito bom aprender a palavra de Deus.
Eu sinto saudade dos irmãos, semana toda já fora da igreja praticamente, com esse trânsito maluco que a gente tem aí de Rio de Janeiro, para chegar até em casa é um trabalho. Mas Deus dá graça da gente continuar sempre ali em oração, orando pelos irmãos. Eu sei que os irmãos oram por nós também. E o importante é a igreja estar nessa união, nesse elo, né? Orando um pelos outros. Porque enquanto nós estamos aqui, talvez em algum lugar tenha um irmão que esteja passando por alguma dificuldade, sei lá, se a água entrou na sua casa, ou um muro caiu, e por aí se vai. Mas o que é importante é que nós estejamos sempre com Jesus, aguardando a sua volta, né? E como o Senhor se trata de um culto de missões, vamos orar para que Deus dê alma, que Deus consola aquelas pessoas ainda que estão lá fora desviadas, afastadas do Evangelho, que venha aos pés do Senhor Jesus Cristo, porque nós temos naquela promessa da volta de Jesus, não é isso? As irmãs já podem louvar a Deus? Vamos ouvir o conjunto das irmãs louvando ao Senhor? E os irmãos continuam dando glória a Jesus, porque Ele está aqui nesse lugar. Amém? Aquele homem lá no bar, no balcão embriagado a gritar. Daqui a pouco ele estará lá na sarjeta, pra voltar pra sua casa alguém terá que o carregar. Estão vendo aquela jovem na esquina, aparentando alegria, daqui a pouco vai chorar. E a igreja dentro de quatro paredes, crentes perseguindo crente, se esquecendo de pregar. Essa armadura e os campos brancos, mas são poucos quem irá? Quem vai dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me, pois quero trabalhar. Não quero estar de mãos vazias, quero chegar no grande dia, com muitas almas pra lhe apresentar. Quem vai o mandamento obedecer, e a vontade de Jesus
Glória a Deus, louvado seja o santo nome de Jesus. As crianças podem louvar a Deus. Vamos ouvir o conjunto das crianças louvando ao Senhor e depois o conjunto dos varões, amém?
A Bíblia diz que o homem sem Deus é como uma folha seca, caída no chão. E é verdade, não tem vida, né, irmão? Mas o homem, quando passa a ter Jesus na sua vida, ele muda por completo. Ele se torna uma nova criatura em Cristo Jesus e se torna uma árvore frutífera para dar alma para o reino de Deus. Eu gostaria de ouvir uma palavra pelo jovem Douglas, ou um hino, uma palavra, um hino, aquilo que Deus tocou no seu coração. E logo depois vamos ouvir um louvor pela irmã Valéria também. Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Fico feliz, irmãos, de estar tendo essa oportunidade de mais uma vez estar na casa do Senhor com os irmãos. Eu gostaria de compartilhar um versículo com a igreja, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Particularmente eu não faço parte desses que vão por todo mundo e pregam o evangelho, mas eu busco sempre levar a palavra do Senhor na minha rua, dentro da minha casa. E hoje até a irmã Wanda estava perguntando sobre a minha mãe, como é que ela está, porque ela esteve aqui, aceitou Jesus, aí tem visitado mais igrejas lá em casa, lá perto de casa, mas não tem se mantido tão constante, não tem tido frequência na igreja, não como eu gostaria que tivesse tendo, não como eu gostaria que ela estivesse caminhando. E sei também que muitos irmãos desejariam que ela tivesse assim. Eu peço até para que a igreja ore pela vida da minha mãe, para que o Senhor possa realmente, porque ela veio aqui e aceitou Jesus, mas eu ainda sinto que precisa ser mudado alguma coisa no coração dela. Então peço para que os irmãos possam estar orando pela vida da minha mãe, pela vida da minha família, e que eu gostaria de compartilhar com a igreja uma experiência que eu estou tendo lá na minha rua, onde eu moro, que eu tenho uns amigos, tem até um dos meus amigos que eu coloquei um nome no projeto de oração aqui da igreja, de você orar todo esse ano pela vida da pessoa, que particularmente são 3 amigos meus, pessoas que já foram evangélicas, que já tiveram na igreja, que graças a Deus, através do testemunho, através da perseverança, eu tinha conseguido levar para a igreja, e que por questões de companhia e até do dia a dia hoje, que é muito difícil para um jovem se manter na igreja, eles acabaram se desviando. Mas ultimamente eu tenho andado muito com o André, é um amigo meu. A gente tem feito academia junto, a gente tem passado bastante tempo junto, a gente está vendo algumas coisas para estudar juntos. E eu tenho sentido que, ultimamente, ele tem realmente mudado mais uma vez. Porque ele acabou se encantando com as coisas do mundo, ele passou bastante tempo na igreja e acabou meio que se desviando. Até ele falou comigo uma vez: poxa, Douglas, quando você tinha mais ou menos a minha idade, não foi mais ou menos a época que você chegou a se desviar? Eu falei: André, realmente. Só que, como foi nessa época que eu me desviei, cara, eu hoje em dia, eu tô com 22 anos, eu saí da igreja, me desviei, me afastei do evangelho por volta de 17 para 18 anos. E eu sinto como se todo aquele tempo que eu perdi, todo aquele tempo que eu passei fora da casa do Senhor, fosse realmente como se fosse um tempo perdido. Foi um tempo onde eu realmente parei de crescer, um tempo onde eu me contentei somente com o trabalho, eu me contentei somente com a vida que eu tinha, e parei de ansiar por crescer, por ser alguém melhor. E eu busco passar essa experiência para ele, busco passar essas coisas para ele, e ele vê que ele até me respeita mais, porque apesar de eu ser meio louco, meio doido, ele ainda me conhece e sabe que, como amigo, em questão de amizade e em questão do evangelho, ele pode vir a confiar. A gente às vezes tem uma personalidade, até um jeito de ser, um jeito diferente de tratar as pessoas, que as pessoas até olham às vezes assim: poxa, esse rapaz aí, o negócio é meio complicado. Mas o bom é que Deus, ele contempla o nosso coração. E independente do que for, independente do que seja, independente da forma que a gente esteja, nós temos uma missão aqui nessa terra, e essa missão é levar o evangelho. Todos aqui nessa igreja tem vida social, todo mundo aqui tem relação com outras pessoas, conversa, amigos, trabalho, vizinho, todo mundo no dia tem sempre a oportunidade de levar a palavra de Deus. E o que eu posso dizer para vocês é que a gente possa compartilhar isso do nosso coração.
a gente tem tempo para falar tantas coisas com as pessoas que a gente conhece, com as pessoas que a gente convive, sobre futebol, sobre novela, sobre filme, sobre filho, que também a gente possa sempre colocar Jesus. O certo seria que Jesus fosse sempre o principal, mas a gente não pode ser hipócrita e falar que a gente basicamente e fielmente falar somente de Jesus, porque isso não acontece, mas deveria ser assim. Mas que nessa noite a gente possa ter consciência de que o nosso Cristo ele é importante. E mesmo que você não evangelize uma pessoa desconhecida a todo momento, mas aqueles que são conhecidos de você, se a todo momento você perseverar em dar exemplo, em falar da palavra do Senhor, aquela vida através do tempo, ela vai ser mudada. Porque eu acredito nessa, que a maior forma de evangelizar, a maior forma de você demonstrar para uma pessoa que Jesus é maravilhoso é através da sua vida, não através das suas palavras. Então ela vendo suas atitudes, vendo o seu jeito, vendo sua personalidade, conhecendo você, vendo mais ou menos a sua forma de vida, ela identifica que realmente esse Jesus, ele traz mudança, ele traz transformação. E que essa palavra possa ficar no coração da igreja hoje, que mais importante do que aquilo que a gente fala é a forma que a gente se comporta. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Logo depois do louvor da irmã Valéria, vamos ouvir a irmã Sueli com um momento missionário. Vamos ouvir a irmã Valéria. Salve com a paz do Senhor. Eu quero louvar o Senhor, que os irmãos possam estar nos ajudando. Ergue agora a cabeça, não fique triste, oh não, porque para tão cedo assim, ainda diz, Deus esqueceu, mas Ele não esquece o seu. Ele está contigo aí. Deus já mudou teu cativeiro. Repreendeu o devorador. Ergue agora a cabeça. Vem tomar posse da vitória. A sua bênção já chegou. Se você cair, Ele te levanta. Se você chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te liberta. Ele é o Deus de ontem e agora. Declare que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Solte para cima, atravessa o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes caindo no chão. Você está livre até para voar. Voa agora nas asas do vento. Oh, pois a vitória é tua. Se você cair, Ele te levanta. Se você chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te liberta. Ele é o Deus de ontem e agora. Declare que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Solte para cima, atravessa o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes caindo no chão. Você está livre até para voar. Voa agora nas
as asas do vento. Oh, pois a vitória é tua, é tua, é tua. A vitória é tua. Deus mandou eu te dizer, pare agora de sofrer. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Trago a notícia, irmãos, dos nossos missionários e bastante pedido de oração. Primeiro, eu gostaria de falar, de trazer os pedidos aqui do nosso missionário André Derruti, que está lá na Espanha, irmãos. Ele cumprimenta a igreja com a paz do Senhor e deixa para a meditação dos irmãos em Romanos 15:30. Ele começa a sua carta agradecendo aos irmãos pelas orações e ele pede para os irmãos que orem pela região de San Blas. Ele comenta que eles estão evangelizando lá e é um distrito de Madrid. E nessa região é um grande número de habitacional. E lá eles têm um alto índice, irmão, de comércio, de indústrias e um consumo de droga muito extensivo. Então, ele pede que a igreja ore e clame por esse lugar, porque eles têm evangelizado e têm encontrado algumas dificuldades. Mas nada, irmãos, que o Espírito Santo não venha quebrar, né, moldar e destruir toda a potestade. E outro pedido de oração também é que eles informam que eles tiveram a chegada lá do pastor Marcelo e da sua esposa Vânia para fortalecer a equipe de trabalho na Espanha. Eles também pedem que ore de uma forma especial pela cidade de Valdemoro, eu acho que é assim que se pronuncia. Essa cidade, eles estão orando, irmãos, todos os dias e evangelizando também, para que Deus venha os usar e dar estratégia para que eles venham a ganhar as almas daquele lugar. Tem alguns nomes, irmãos, que eles pedem em oração, que são algumas pessoas que eles têm feito um trabalho de evangelismo pessoal, indo nas casas, e os nomes deles são José Luiz e Marie Carmen, Patrícia, que eu já havia falado aqui outras vezes, Janete, Segundo, Grace, Luiz, Silvana, Daniel e Antônio. Essas são pessoas que eles têm evangelizado já há um certo tempo e precisam do apoio dos irmãos em oração, para que eles permaneçam, porque às vezes aceitar Jesus, como já foi falado aqui, aceitam a Jesus, mas não permanecem, irmão. O trabalho do evangelismo, ele é além da primeira oração, né? É como uma planta, se a gente não cuidar, ela não vinga, como diz, né? Não sei se essa palavra é bem correta de usar, mas minha mãe falava assim, eu acabo falando. A planta, ela não vinga, minha filha, e assim somos nós. Se não tiver o trabalho de regar, de cuidar, de trocar às vezes a terra, né? De ter um cantinho especial, não deixar muito no sol, na água. Assim somos nós vidas, irmãos. Então, esses nomes, claro que eles têm mais pessoas, mas esses são os que estão ali com um trabalho específico. E outras coisas que eles também comentam é que no dia 13, agora 14 e 15, eles também realizaram uma campanha evangelística e na cidade de Valdemoro. E eles falam também que eles estarão agora aqui no Brasil nos meses de julho e agosto e pedem a oração dos irmãos para que Deus venha abrir as portas dessa viagem, para que Deus abençoe a estadia deles aqui e o regresso deles. E eles pedem em oração, irmãos, também pela filhinha deles chamada Rebeca. Ela está passando por um período de dificuldade, ele comenta assim na carta,
um período de tratamento neurológico devido a um possível problema de déficit de atenção. Ela está fazendo exames e avaliação de aprendizado com acompanhamento da professora, para que os médicos tenham diagnóstico. Irmãos, todos nós sabemos que somos pais, que os filhos têm cada um tem uma forma, né, de aprendizado na escola. Uns se desenvolvem mais rápido, outros têm um pouquinho de dificuldade. Agora, você imagina uma criança que saiu daqui, que está longe da sua família, dos seus amigos, está aprendendo uma outra língua, está em um outro ambiente, uma outra cultura. Se nós que somos adultos, às vezes temos esse choque de cultura, imagina uma criança. Então, irmãos, que a igreja ore, não esqueça da Rebeca, entregue na mão do Senhor, para que toda seta do inimigo venha a ser destruída, que déficit de atenção, irmão, venha a ser jogado por terra, que ela venha estudar, se formar, continuar ali, irmão, sendo exemplo para aquelas crianças naquele lugar. Nós sabemos que o inimigo é muito sujo. Quando ele não consegue atingir pai e mãe, ele vai logo no filho, né, irmãos? Porque é o nosso coração, é a nossa força. E para atingir, irmãos, um missionário, ele vai aonde? Num crente, num novo cristão, na família. E isso desestrutura, irmão. Se o Espírito Santo não estiver agindo, trabalhando, se os irmãos não estiverem ali focados, irmãos, dá vontade de voltar mesmo, dá vontade de procurar outro médico, outro recurso, mas maior recurso, irmãos, maior médico dos médicos é o nosso Deus. E o Espírito Santo pode estar visitando essa criança neste momento, repreendendo todo o mal, que os exames que deu contrário possa dar positivo e que ela possa voltar a estudar sem dificuldade nenhuma, para a glória e honra do Senhor. Eu também trago agora notícias agora daqui já, de Bodocó. Pode passar já as fotos. Eu estive conversando com o pastor Elias e ele pediu que passasse essas fotos sobre o trabalho agora de Pernambuco, irmãos. Deus tem abençoado grandemente este lugar. A igreja está sendo construída, a sede, né, de Bodocó. Deus tem aberto as portas, irmãos, de uma maneira especial. Mas nós precisamos continuar orando, intercedendo. Esse é o púlpito, né? Já tem o tanque batismal. Eu creio que essas fotos já têm uns diazinhos, já deve ter mais novidade, que eles lá, irmãos, são rápidos. Quando eu baixava a foto, ele já estava mandando outra. Então, eu sei que o Senhor tem operado, irmãos, não só espiritualmente, como materialmente naquele lugar. Mas nós precisamos continuar orando. Essa foi uma cruzada evangelística na cidade de Ouricuri, onde o irmão Enéas tem ajudado também, com a irmã Lívia. Teve bastante decisão, irmãos, nessa cruzada evangelística. Essa é uma subcongregação em Timorante. Ali também vidas têm se rendido aos pés do Senhor. Eu sei que os irmãos sabem, mas Bodocó é praticamente a sede, né? Tem várias congregaçõezinhas de bairros lá. Deus tem abençoado de uma forma especial, irmãos, o trabalho de Pernambuco. E nós temos que continuar aqui orando. E esse foi um mutirão. Os irmãos meteram a mão na obra, literalmente, na cidade de Cipaúba, e deram uma reforma no templo para ficar mais bonito, para as almas ficarem mais aconchegantes na casa do Senhor. E eles pedem para os irmãos continuarem orando, intercedendo e contribuindo para essa obra. E essa foto é da irmã Gilma, fazendo um trabalho de evangelismo na escola. Isso tem acontecido semanalmente, às vezes mensalmente, mas ela tem levado a palavra do Senhor, irmãos. Pede um tempinho e consegue falar, às vezes, meia hora, 1 hora para as crianças. Nós sabemos, irmãos, que falar de Jesus para as crianças é um pouco mais fácil, né? É um caminho mais fácil. E uma criança, irmãos, quando se converte, ela tem a chance de levar a família inteira. Então, vamos orar pela irmã, para que Deus continue abençoando, que ela não pare, né? Que ela prossiga nesse trabalho de evangelismo com as crianças. Está ali o nome dos nossos missionários, talvez alguém ainda não conheça. Pastor Elias, a missionária Laíde, presbítero Enéas e a irmã Lívia, que está ali na cidade de Santa Cruz. E agora, eu queria falar para os irmãos lá do Emerson e da Nívia, lá em Guiné-Bissau.
eles mandam uma carta para a gente, saúdam os irmãos com a paz do Senhor e falam que eles estão bem fisicamente e espiritualmente. Os irmãos sabem que lá não é um lugar assim de recurso. Então, quando a enfermidade vem, irmãos, é muito difícil. Às vezes é uma só dor de cabeça, mas é difícil até remédio para dor de cabeça. Então, que os irmãos intercedam, orem ao Senhor para Deus guardar a saúde dos nossos missionários também. E eles contam, irmãos, que agora no mês de fevereiro eles conseguiram realizar o 11º acampamento de carnaval com os jovens e adolescentes da igreja. Irmãos, foram mais de 150 jovens que participaram desse acampamento. Foi uma vitória muito grande. Pode ir passando as fotos. O tema desse trabalho foi Jovem Cristão, um modelo para o mundo, baseado em 1 Timóteo 4,12. Eles falam que nesse acampamento foi um aconselhamento para os jovens, teve um momento de descontração. Pode parar nessa foto aí? E esse, irmãos, ele comenta que depois dos momentos de palavra, de descontração, teve um delicioso almoço. Eu confesso, irmãos, que quando eu vi essa foto, sem ser preconceituosa nem nada, eu me espantei, assim, eu falei, Senhor, quando eu vi a minha mesa, tão simplesinha, e eu achando que a minha estava simples, né? Eu sou sincera, nós somos servos de Deus, temos que ser sinceros. Quando eu olhei o meu almoço, irmãos, foi difícil almoçar, porque às vezes é tão comum, né? Um pratinho com arroz, feijão, uma carninha e algo a mais. Mas olha, irmãos, o delicioso almoço dos irmãos. Eles estavam ali, irmãos, bradando ao Senhor, agradecidos ao Senhor por 150 jovens que saíram das suas casas e foram adorar ao Senhor. E as irmãs ali preparando com o mesmo amor das irmãs daqui da igreja, com a mesma dedicação. Para cada um, irmãos, eles foram alimentados tanto materialmente como espiritualmente naquele lugar. Que você saia daqui hoje com essa foto registrada na sua mente. Amanhã, quando você for tomar o seu café da manhã, pensa nisso. Eu tenho certeza que você vai tomar seu café diferente. Não quero ser sensacionalista, não, irmãos, mas é para a gente valorizar o nosso Deus. É para a gente agradecer mais o que Deus tem nos dado. É pouco, na minha casa também às vezes é pouco, mas é o muito que Deus tem te dado. Né? Eu imagino a alegria deles, irmãos, de estar ali, de poder realizar esse almoço, esse lanche para eles. Pode passar a foto. E essa, irmãos, é uma foto também do casamento que eles realizaram. Eles estão ali já há algum tempo, e foi o primeiro casamento que o pastor Emerson realizou. Tem uma irmã Lana lá, né? Vocês viram o bolo confeitado? Tem uma irmã Lana por ali. Porque fizeram o casamento dos irmãos, celebraram nessa cerimônia. E eu imagino a alegria dos irmãos. Ali está a família. Alguns não eram evangélicos, então eles puderam falar do amor de Jesus para esta família, aproveitar a oportunidade, né, irmãos? E bradar o nome do Senhor e agradecer. Ali está o noivo, segurem um pouquinho. E o nome dos noivos está aqui, Zinho, Bidom e Sexta da Fá. Os irmãos orem por essa família, né, que está se iniciando. A irmã Sexta e o irmão... Cadê o nome dele? Isso, Zinho. Mais outra foto que tem também, que eles passaram para a gente, foi do que eles conseguiram discipular candidatos para as águas do batismo. Eles tinham um batismo marcado para o dia 8 de março, e eles conseguiram preparar 10 jovens irmãos para este batismo. Então, ali a foto dos irmãos que estavam participando do discipulado para ter consciência da importância do batismo. Nesse mesmo período, irmãos, eles também estavam se despedindo deste local e indo para um outro local. Eles deram posse ao missionário Jaimantino e à missionária Helenice, nessa aldeia de Colonato, e retornaram para a igreja matriz no bairro Militar. Mas antes deles retornarem, pode ir passando as fotos. Está aí a foto da posse, né, do missionário.
O missionário Emerson assumiu mesmo aquele local, é responsável, irmãos, por várias localidades ali, pela dificuldade de outros missionários, ele acabou assumindo quase que tudo. Pode colocar essa foto do batismo. E aí vem o batismo em águas, irmãos. Esse foi o culto antes do batismo. Podem ver a igreja lotada. E muitos dali são os candidatos. E esses são os candidatos, irmãos, ao batismo. Pode passar nas fotos. Mais de 60 almas, irmãos, desceram as águas. Eu sou muito emotiva mesmo. Quando eu vi essa foto, eu chorei muito. Porque eu falei, imagino a raiva do diabo de perder mais de 60 almas de uma só vez. Mas a vitória é do nosso Deus, irmãos. A alegria dos missionários, irmãos, em poder batizar 60 almas. Irmãos, não é só descer a água. Ali está sendo jogada crença, a religiosidade, a tradição de família, o pecado, é renegar uma cultura, é assumir para a família que eles estão servindo a Jesus, é ser discriminado. Então, irmãos, muita coisa ficou ali naquela água para a glória do Senhor. E esses, irmãos, são os pedidos de oração. Eles pedem oração pela saúde, pelo novo desafio da igreja lá em Militar, oração por toda a equipe de missionários. São 26 missionários que atuam em Bissau, na capital, em Bafatá, em São Vicente, pelos novos crentes que desceram essas águas batismais, oração pelos mantenedores e para os projetos que têm dado início naquele lugar, oração pelos obreiros nacionais, oração para Deus abrir mais portas de trabalho, para que possam avançar nas aldeias, oração pela jovem Bana e por sua família, para que Deus venha alcançar e salvar todos aqueles que ainda não foram alcançados pelo Senhor. Nesse momento, irmãos, eu queria convidar a igreja para se colocar de pé, para a gente fazer um clamor junto. Eu sei, irmãos, que esses são só poucos pedidos de oração. Nesse momento existe, missionários precisando do socorro do Senhor. Quando nós passamos por lutas, nós corremos aqui à igreja, conversamos com a irmã do círculo de oração, ligamos para o pastor. Mas e o missionário, irmãos? Corre para os pés do Senhor, porque ele está coberto com a nossa oração. Que o Espírito Santo venha visitar neste momento, enviar, irmãos, a cura, seja da alma, do espírito, seja do corpo, visitar os filhos dos missionários, as igrejas. Nesse momento há homens, irmãos, degladiando, destruindo sedes e igrejas, mas que o Espírito Santo venha, irmãos, confrontar diretamente Satanás e jogar tudo isso por terra, para a glória do nome dele, e que mais missionários venham a ser levantados, que vidas venham a ser alcançadas. Vamos orar neste momento. Espírito Santo de Deus, Senhor, mais uma vez aqui clamamos a Ti, Senhor, para que o Seu Espírito venha entrar, Senhor, com misericórdia. Senhor, Tu conheces a necessidade neste momento de cada um. Tu sabes, meu Deus, aquilo que eu não sei, aquilo que eu não vejo, aquilo que não foi me passado. Visita, Senhor, os Teus filhos, visita a missionária Marilene, Senhor, abençoa os projetos da Tua filha, que são os seus projetos. Abençoa os missionários na Argentina, o pastor Otiniel e a sua família. Senhor, o projeto Dorcas, que ainda não saiu do papel. Senhor, abra as portas, tira a dificuldade, Senhor, o impedimento. Meu Deus e meu Pai, abençoa os teus filhos, Senhor, ali em Guiné-Bissau. Senhor, toma conta da vida da tua filha, dai força, dai ousadia, dai unção. Abençoa o Emerson, Senhor, ainda mais. Senhor, toma conta dessas vidas que se batizaram agora. Senhor, cuida deles, Senhor. Cuida da família deles, ó Deus. Que eles venham, Senhor, te servir a cada dia com alegria na alma. Deus, se porventura eu tenha esquecido de alguém, eu sei que o Senhor não esquece. O Senhor supre cada necessidade. A Rebeca, Senhor, toma o
teu filho André nas tuas mãos. Abençoa a viagem do teu filho, os sonhos, os planos, Senhor. Dai a graça, dai a virtude, dai a ousadia do teu Espírito nessa noite, Senhor. Que não seja apenas o clamor da igreja do Alacomba, mas que seja o clamor do nosso país, que seja um clamor, Senhor, que vai além das fronteiras. Nessa noite, Deus, pela tua misericórdia, Senhor, não olha para as nossas palavras errôneas, Senhor, não olha, Senhor, para os nossos pecados, meu Deus, mas, Senhor, lembra dos teus filhos, Senhor, porque tu és um Deus misericordioso, tu és um Deus, Senhor, que conhece, Deus. Ajuda, Senhor, os teus filhos, honra, Senhor, para o que o teu nome, Deus, não é o nome da Dicol, Senhor, mas é o teu nome, venha a ser glorificado e exaltado. Nós te pedimos e te louvamos e te agradecemos. Amém, Jesus. Glória a Deus. A gente vê os frutos aí dos missionários, irmão, 60 almas, passando pelo batismo das águas. É gratificante, a gente fica com o coração muito alegre, que o homem deixa a sua casa, deixa suas nações, seus parentes, mas vai na direção de Deus, e Deus aí dá a resposta daquele esforço do seu servo naquele lugar. Irmãos, a irmã Sueli pede para transformar esse culto em ação de graça, que na próxima sexta-feira o seu filho está completando mais uma primavera, e vamos... Ah, já passou? Entendi. Então já passou. E os irmãos querem considerar transformando essa culto em ação de graça? Amém? Então vamos orar pelo varão ali, né? Pelo que você, na graça e no conhecimento, como diz a Bíblia, e nunca se desviar desse maravilhoso caminho do Senhor. Vamos ouvir nesta noite um louvor pelo jovem Silas, e nesse louvor vamos tirar os dízimos de oferta para a casa do Senhor Jesus Cristo, e os irmãos continuem alegres no Senhor. E depois estamos retornando o trabalho para o diácono Francisco Enildo, para ele dar prosseguidade daquilo que Deus tem a fazer ainda nesta noite em nosso meio. Amém, meus irmãos? Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Cantar um louvor bem conhecido. Tem saído esses dias, né, pastor? Não dá pra disfarçar. Não dá pra disfarçar. É claro em meu olhar. Estou ferido e vim aqui. Pensar que te deixei, como me enganei, agora eu sei. Eu vim aqui chorar, talvez desabafar, mais uma chance eu vim buscar. Eu não me arrependo por não tentar, me dá uma chance de te deixar conversar comigo. Nunca mais te deixarei, meu mestre, o Senhor jamais de mim se esquece. Errei quando escolhi andar sem segurar.
tuas mãos, Senhor. Nunca mais te deixarei, meu mestre. O Senhor jamais de mim se esquece. Sei que posso esperar benignidade do teu coração, Senhor Jesus. Não dá pra disfarçar, é claro em meu olhar. Estou ferido e vim aqui. É pensar que te deixei, como me enganei. Agora eu sei. Eu vim aqui chorar, talvez desabafar. Mais uma chance eu vim buscar. Eu não me arrependo por não tentar. Me dá uma chance de te deixar conversar comigo. Nunca mais te deixarei, meu mestre. O Senhor jamais de mim se esquece. Errei quando escolhi andar sem segurar em tuas mãos, Senhor. Nunca mais te deixarei, meu mestre. O Senhor jamais de mim se esquece. Sei que posso esperar benignidade do teu coração, Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Quero cumprimentar a Madre Igreja com a paz do Senhor mais uma vez. Dizer que me encontro feliz por estar na casa de Deus, por aquilo que Ele tem feito na nossa vida, no nosso lar, na nossa família. É um culto de reflexão, qual nos fala sobre missões. Gosto muito desses cultos de missões, a qual nos leva a refletir o que temos feito para Deus, se somos servos de Deus, se somos telespectadores somente, ou se realmente fomos cheios para transmitir aquilo que temos. Quero aqui agradecer ao pastor pela oportunidade de transmitir a palavra de Deus. Ela não é minha, ela é de Deus. E creio que ela vai falar aos corações essa noite. Quero convidar a Madre Igreja a se pôr de pé. Quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Vamos ler alguns versículos comigo. Os irmãos acharam? Diga amém. Diz assim a palavra de Deus. Ora, naquele dia, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas
eram desprezados no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nos deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmão, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Amém. Podeis assentar, dando vazão ao Espírito Santo. Palavra conhecida de nós, que se refere às seleções daqueles 7 homens a servires à mesa, mais conhecido como ao diaconado, que lhe carregava grande responsabilidade. Falar de responsabilidade é entender que aqueles homens, eles tinham que ter as qualidades de homens de Deus. Para fazer missões, temos que ter as qualidades de Deus em nós. Se muitos de nós não falamos de missões, ou não testemunhamos, ou não pregamos, é porque falta a essência de Deus em nós. O primeiro ponto interessante é que Estevão foi nomeado um desses homens, mas o que me chama mais a atenção é que os próprios irmãos, a própria igreja tinha que escolher dentre eles mesmos pessoas que fossem cheias do Espírito Santo de Deus, que tivesse a essência dele para poder transmitir com ousadia a palavra de Deus. Não foi a rua quem o escolheu, não foi o mundo, mas foi dentro da igreja. Isso nos traz uma referência como homem e mulher de Deus. Nós estamos aqui dentro hoje e somos vistos por nossos irmãos, quer na rua ou quer onde estivermos. E olha, me separa 7 homens aí, mas eu quero que vocês escolham dentro de vocês homens que têm um chamado, que se dedicam, que são preparados, que têm disposição de renunciar à sua casa, à sua família, para fazer e obedecer o ID, para servir as mesas que precisam, mas não era somente servir, para estar dentro da casa de Deus, para servirmos os irmãos, temos que ter qualidades, e ser cheio do Espírito Santo é uma das primeiras qualidades que vemos em Estevão. Meu amado, não estamos preocupados se você sabe ler bem ou se sabe falar muito bem, mas uma coisa que você não pode abrir mão de ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque Ele vai te conduzir além, é Ele quem vai te conduzir a chegar a lugares seguros, é Ele que vai te capacitar para falar. A ousadia de Deus que havia nele não poderia impedir aquele homem que fosse feito a vontade a qual ali foi lhe imposta pelos aqueles apóstolos. Meus amados, Estevão era um homem de coragem. Quando Estevão foi pego ali, e ali caluniado por aqueles homens, que está escrito ali, no versículo 8, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, e levantaram-se alguns entre os da sinagoga, chamados dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputava com Estevão, e não podia resistir à sabedoria e ao que o Espírito com que falava. Meus amados irmãos, quando você começa a falar de Deus, quando você tem a ousadia de Deus na sua vida, o inimigo tem que se calar, mas a tua vida, a tua caminhada, você cheio do Espírito Santo, começa a incomodar alguns. Aquele que se desponta em fazer a obra de Deus, ele começa a incomodar alguns, meus amados irmãos, porque isso é necessário. Eu entendo uma necessidade importante nesse texto, é que a igreja em Jerusalém, ela estava ficando inchada, ela estava crescendo, e o mais interessante disso é quando Estevão é levado a ser interrogado por aqueles homens ali no Sinédrio, e começa a caluniar Estevão de um certo ponto, e Estevão começa a se defender, coragem, para chegar diante de um povo e ainda falar e afrontar com as verdades que haviam dito dentro da palavra de Deus. Meus amados irmãos, o homem, quando ele tem ousadia,
ele não treme, ele não se cala diante de ninguém. Aquilo que ele tem é para ser transmitido, é para ser falado. E Estevão foi sentenciado à morte. E eu vejo isso, que tudo era plano de Deus. A igreja do Senhor está aqui, mas não queremos que venham perseguições em nós para transmitir Cristo. Isso é uma palavra que nos faz entender como nós estamos acomodados, ou como estamos felizes em vir para a casa do Senhor somente cultuar e dar glória a Deus. Todos aqui conhecem Jesus na Lacomba, todos conhecem a sua palavra, mas espera aí, Deus não me encheu do Espírito Santo, da sua essência, para ficarmos apenas aqui. Olha, meus amados irmãos, há tempo, e esse tempo está chegando, que vamos passar a ser incomodados pelo Senhor, para testemunhar realmente da sua verdade. E os tempos de hoje nós temos que ter ousadia para testemunhar da sua verdade. Se você exatamente no seu lar não tem testemunhar de uma verdade, peça a Deus ousadia, peça a Ele sabedoria, para que você possa transmitir dentro do teu lar, da tua casa, com ousadia, aquilo que Deus botou em teu coração. Meus amados irmãos, o que está faltando em nós hoje, nesses últimos dias, é ser ousado, ser cheio da essência de Deus. Mas poucos querem isso. Olha, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Ou seja, não se ausente até que fosse cheio. Ou seja, vocês agora foram cheios. Jerusalém estava realmente vivendo bastante avivamento da palavra de Deus. O evangelho estava crescendo através dos apóstolos. Mas a igreja tinha parado em Jerusalém, mas o intuito de Deus não era que aquilo ficasse somente em Jerusalém, mas que fosse até a Samaria, a Judeia e até os confins da terra. Deus tem um propósito com a igreja dele aqui na terra, é que nós saímos e transmitimos Cristo de verdade. Deus tem um propósito para com cada um de nós, é para sermos exatamente testemunha, como assim Paulo foi. Mas para sermos testemunha, temos que testemunhar dentro da nossa vizinhança, do nosso lar, do nosso convívio, para que as pessoas vejam em nós, porque é daqui de dentro que Deus vai nos separar, é daqui de dentro que a igreja vai nos escolher. Pode enviar esse, porque esse realmente está cheio, é um homem cheio, ousado e usado por Deus. É dentro da casa dele que Deus vai nos separar, é aqui que Deus vai separar alguém para o campo missionário. Eu tenho plena convicção disso, que essas palavras que são pregadas aqui não ficam aqui. Deus está achando um coração exatamente. Senhor, eu quero ser cheio para testemunhar, mas aonde começo? Comece em sua casa, comece em Jerusalém, mas não fique só ali. Saia para testemunhar com ousadia aquilo que Deus botou em seu coração. Estamos felizes com o relato dos irmãos lá fora, nos outros países, mas refletimos muito pouco. Falar de missões é fácil, fazer missões é difícil, porque me falta ousadia, me falta comprometimento, me falta a essência de Deus, me falta me humilhar para Deus, me falta eu abrir o meu coração, me falta eu me ajoelhar, me falta eu testemunhar de Cristo aonde eu estou. Está me faltando dentro do meu lar isso, dentro de alguns lares, a essência de Deus que lhe contagia os seus também. O primeiro passo é que nós devemos contagiar aquele que nos cercam, seja na escola, seja na faculdade, seja no seu trabalho, aonde estiver você. Você é algo que Deus tem chamado para testemunhar de sua palavra. Deus tem nos chamado com um objetivo. Mas, meus amados irmãos, sabendo eu que vou ser questionado como Estevão, e sabendo que vou provar a morte, houve um sentimento muito bom de Estevão. Senhor, não impute a ele este pecado. Ou seja, quantas vezes as pessoas nos acusam, e será que temos esse sentimento, como Estevão teve naquele momento, de falar: Senhor, não impute a ele esse mal, mas perdoa ele, perdoa o meu irmão que tem me ferido, perdoa esse que tem me magoado, perdoa esse que tem me entristecido, perdoa esse, Pai, porque ele não sabe o que faz, ele não tem a tua essência. E o homem que tem a essência de Deus, ele vê além,
Ele fala, hoje eu preciso ter comunhão não somente com Deus, mas contigo também. Para mim testemunhar de Cristo, eu tenho que ter comunhão um com os outros também. Como vou falar de Cristo se eu não tiver a essência dele, se o Espírito Santo dele não habitar na minha vida? Mas a pergunta é, as pessoas estão vendo Jesus na tua vida? As pessoas estão vendo realmente a marca de Deus na tua vida? Grande responsabilidade nos chama o Senhor ao sentimento do André Derruti pela sua própria filha. Preocupado, como disse aqui a Sueli, às vezes nos dá desânimo, porque somos ser humano, mas eu sei que o Deus ao quem eu tenho chamado irá sustentá-lo. O amor de pai, o amor de mãe, é uma coisa muito importante, meus amados irmãos. Porque o amor, ele faz você superar grandes obstáculos. O amor em união, em família, faz você vencer as barreiras do dia a dia. É entender, analisar, meus amados irmãos, no tempo em que vivemos, que nos falta isso, está nos faltando a essência de Deus realmente, para eu poder testemunhar. Quantas pessoas estão no seu próprio egoísmo, eu já sou crente, eu já estou salvo, eu não preciso falar, e está muito enganado. Porque em Jerusalém já havia também isso, o comodismo tinha chegado naquele lugar, mas olha, quando o povo for disperso, Samaria ouviu o Evangelho. Quando o povo saiu de Jerusalém, quando vê a perseguição que Saulo ele consentiu na morte de Estevão, em capítulo 8 fala isso, que Saulo consentiu, e Saulo naquele momento começou a perseguir a igreja de uma tal forma, de pegar mulheres e homens e lançar na prisão, a igreja se moveu, a igreja começou a se preocupar, e onde ia, diz lá em capítulo 8 de Atos, que aonde eles iam, pregava sobre Jesus, e Samaria foi alcançado porque a igreja saiu. Nós precisamos sair do êxtase em que vivemos dentro da casa de Deus. Falamos de missões, todo domingo tem evangelismo, 4, 5, 6, 7, 8, quando vai 10, é uma glória muito grande. Jerusalém, Deus quer te levar a Samaria, mas para isso tem que ter a ousadia de Deus. E sabe quem vê isso em você? É a própria igreja que vê se você tem a marca de Cristo ou não. Aí que nos traz uma responsabilidade. Para quem faço, é para Deus. O que faço é para Deus. Mas quando faço, Deus me manda as marcas da responsabilidade. E que a igreja veja em nós a sinceridade em transmitir Cristo. Samaria foi alcançado. Imediatamente naquele momento ali os apóstolos enviam Pedro e João, porque Samaria foi alcançada por Cristo Jesus. Mas precisou que eu saísse de Jerusalém. Deus tem te enchido, Deus tem derramado o seu Espírito Santo na tua vida, Deus tem te dado graça, te dado todas as condições de pregar o Evangelho, mas eu não quero sair de dentro de 4 paredes, eu não quero sair de Jerusalém, mas Deus nos fala que temos que sair de Jerusalém para alcançar os povos que precisam ser alcançados. Deus não vai mandar anjo para acontecer isso. Ele está nos convocando essa noite, que temos que sair de Jerusalém, temos que sair para transmitir Cristo cada vez mais. Olha, em Bodocó o evangelho sendo pregado, 60 almas ali passaram pelo batismo. Em Guiné-Bissau as pessoas lá sendo batizadas, vidas estão sendo alcançadas pelo evangelho de Cristo, mas porque saiu do Rio, foram a outros lugares. Meus amados irmãos, é muito bom servir a Deus, é muito bom ter a marca dele sobre nossas vidas, e as pessoas vejam isso em nós. Nesses últimos tempos em que vivemos, meus amados irmãos, não queremos ser crentes somente aqui dentro da igreja, e lá fora perdemos a nossa identidade de crente. Aqui está muito bom, eu vou ser crente aqui mesmo. Mas Deus fala, para por aí, porque vai vir sobre vós tal perseguição para que vocês se movam, para que a igreja se movam. Era necessário que ocorresse essa perseguição em Jerusalém, para que a palavra de Deus se cumprisse, como disse Marcos 16,15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas como iriam ouvir se eu ficasse no meu lugar, se eu ficasse em minha casa? Eu sou crente dentro da igreja, dentro da minha casa. Mas espera aí, é tão bom quando a gente é cheio do Espírito Santo de Deus,
que falamos em novas línguas, que somos cheios. Mas para que somos cheios? Por qual motivo? Uns pensam que é somente para aqui, falar em línguas aqui, se encher aqui. Não. Deus lhe deu ousadia para testemunhar, para falar para o teu esposo que Jesus o ama. Não, mas a batalha é muito grande. Para falar para a tua filha que Jesus o ama. Não, mas a batalha é muito grande. Somos chamados e cheios do Espírito Santo de Deus para testemunhar de Cristo Jesus. Como disse Pedro e João, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Somos testemunha viva dos milagres de Deus. É palavra que nos comove, que nos chama a responsabilidade como igreja do Senhor. Meus amados irmãos, eu quero ter realmente bastante fé como Estevão teve, e ser ousado, ter conhecimento em palavras, porque onde que estiver você, ninguém vai poder lhe impedir, porque o Espírito Santo estava na vida dele e está na sua vida também. Não devemos nos intimidar mediante a sociedade pecaminosa. A sociedade anda de mal a pior, mas se nós não transmitirmos isso e não formos exemplo para isso, perdemos as razões de ser igreja. Aí Deus vai começar a nos olhar com um olhar diferente e há de vir perseguição sobre a igreja. Quantos hoje têm medo e se envergonham de ser crente? Quantos nos seus lugares se escondem? Ou quantos dão mau testemunho para a vizinhança, para a sociedade, que muitas vezes só sai de casa para a igreja porque com vergonha, porque a sua identidade foi ali violada, perdeu a identidade de crente. Mas Estevão tinha algo importante para mim. Ele tinha ousadia, ele tinha coragem para morrer por Cristo. Meus amados irmãos, a morte aqui não é importante. O importante é morrermos aqui e partir para a eternidade com o Senhor. E isso realmente não é para todos, é para poucos. Sabemos que entre nós há dois povos, mas o Senhor naquele grande dia, Ele irá separar o joio do trigo. Naquele grande dia o Senhor irá separar aqueles realmente que trabalham e que servem de verdade. Eu não sirvo o homem para que o pastor veja a minha vida e que eu estou servindo. Eu sirvo a Deus para que Ele veja cada dia mais a obra que eu tenho feito para Ele. Porque em Mateus 5 fala que eles têm que ver em nós as boas obras. E essas boas obras têm que ser vistas. Porque grande será o vosso galardão nos céus. Deus tem preparado um grande galardão para aqueles que trabalham, para aqueles que servem, para aqueles que falam, para aqueles que anunciam, para aqueles que mesmo chorando não se entregam, para aqueles que não param no meio do caminho. Deus tem para nós o galardão da eternidade, a coroa de justiça para nós. Mas para isso temos que lutar por isso, temos que brigar por isso, temos que ter ousadia de Deus, temos que muitas vezes nos impor quando os problemas chegam em nossos lares, em nossas vidas, mas temos que nos impor com a ousadia de Deus. Glória a Deus. E o mais importante, meus amados irmãos, é que ninguém pôde parar a sabedoria com que Estevão falava. Incomoda a essência de Deus que é na tua vida, tem incomodado alguns. E vai incomodar muitos, porque Deus tem te chamado, Deus tem lhe escolhido, ainda que seja para morrer por Ele, mas a sua vida está garantida na eternidade com Ele. Cristo veio e foi levado à cruz, e verteu o seu sangue para nos dar a oportunidade de alcançarmos a salvação nele. E para isso não é diferente. Quantas pessoas querem nos caluniar, quantas pessoas olham para nós e nos desprezam como crente, como servo de Deus. Quantas pessoas falam para você que você não tem nenhum valor, nem dignidade, mas Deus fala que Ele lhe escolheu e lhe chamou para uma obra específica. Deus tem lhe chamado para uma obra importante, que é falar do seu amor, aonde quer que esteja, em tempo ou fora de tempo. Meus queridos, reflitam em seus corações aquilo que temos visto da sua parte, aquilo que temos recebido dele. Eu não posso ser cheio e ficar somente acomodado, mas eu tenho que transmitir. Eu não posso receber e somente ficar para mim, eu tenho que anunciar.
Era esse o intuito que Deus tinha com aqueles discípulos, de ser cheio. Fique em Jerusalém, não, ali fique por um tempo, mas saia, anuncie, pregue, transmita, ore, imponha a mão sobre os enfermos e serão curados. Deus nos chamou para essa grande obra, meus amados irmãos. Deus tem nos separado para isso. E é uma palavra, eu sei que talvez não há muito glória, porque é conscientização, é nos fazer entender o que sou como servo, o que tenho feito como servo de Deus. Eu, a partir de hoje, quero ser diferente, Senhor. Eu quero ser cheio. Eu quero poder mudar os meus atos, as minhas atitudes, Senhor. Eu quero aprender, Senhor, a amar mais. Se eu não tenho amor, me coloque amor em meu coração. Ó Deus, se eu não estou enxergando as coisas que têm que ser enxergadas, abre os meus olhos espirituais, Senhor, para que eu possa enxergar a realidade da sociedade. Me dê mais amor, Senhor, porque sem amor você não consegue transmitir, porque você não tem isso. Senhor, nos faça cheio do Teu Espírito Santo. Nos dê ousadia, Senhor, da Tua palavra, sabedoria do alto, Pai, para quando estivermos orando por alguém, Senhor, ali o Teu nome seja glorificado, seja engrandecido, Senhor. Aonde que eu venha passar, Senhor, os meus amigos e vizinhos venham ver a Tua essência em minha vida. Aonde que estiver eu, Pai, a Tua presença venha estar comigo também, Senhor. Deus tem nos chamado para isso, para uma obra tão especial, meus amados irmãos. Que alegria há no céu quando uma alma se arrepende, mas tão feliz para nós também é quando conseguimos alguém para o Senhor, é quando evangelizamos alguém, é tão bom quando alguém para te ouvir, ser dentro da palavra de Deus. Senhor, nos faça mais crente nesses últimos dias, Pai. Não deixe nos esmorecer nossas forças, Senhor. Não deixe parar pelo meio do caminho, Pai. Não deixe que eu venha olhar para trás mediante as provações que têm me cercado, as investidas que têm me cercado, Pai. O inimigo tem lutado e pelejado contra a minha vida de tal maneira, Senhor, mas eu não quero parar pelo meio do caminho, Senhor. Me ajuda a prosseguir, me ajuda a ir além, Pai. Me enche do Teu Espírito Santo para que eu possa pregar com ousadia a Tua palavra, para que eu possa testemunhar de Ti com ousadia, Senhor. Aqueles homens foram mortos, Pai, para que hoje eu tivesse liberdade de pregar a Tua palavra. Homens não temeram, pessoas foram lançadas, Senhor, ali nas arenas para ser comida pelos leões, Pai. Por hoje nós estamos aqui com essa liberdade, Senhor. Então nós temos que refletir, Pai, o Teu grande amor para conosco, para levarmos além essa verdade, Senhor. Meus amados irmãos, olhe para dentro de você um pouco e veja se você está cheia do Espírito Santo de Deus. Veja se ainda ele incomoda o seu coração um pouquinho. E peça a ele aquilo que falta em você. Senhor, me ajude a melhorar um pouco, Senhor. Me ajude a poder olhar para as pessoas com compaixão, como Tu tem olhado. Me ajude, Senhor, a olhar para as pessoas com amor diferente. Ó Senhor, muda o meu coração, tira de mim aquilo que tem atrapalhado a Tua obra na minha vida. Ó Deus, traga em mim, Senhor, um sentimento puro, perfeito, a qual eu possa olhar para o meu irmão com o coração limpo e abraçá-lo, e falar, vamos dar as mãos, vamos ir mais além. Ó, que bom seria se todos pudessem entender isso, e dentro do seu coração falar, Senhor, eu preciso ir mais além, Pai. Tu está voltando, Senhor, e o que eu realmente tenho feito para a Tua obra, para a Tua casa. Senhor, algo em mim precisa ser mudado, precisa ser melhorado, Senhor. Eu preciso da Tua essência na minha vida a cada dia, Senhor, porque sem Ti eu não posso fazer nada. Tu mesmo disse em Tua palavra, Senhor, que sem mim nada podeis fazer, mas contigo podemos todas as coisas. E esse poder todas as coisas não tem limite, não tem barreira, não tem tempo, não tem hora. Contigo, Senhor, Tu nos garantiu que podemos todas as coisas. Então, o que tem lhe impedido, o que tem lhe entristecido, fale com Deus, porque você pode superar. Com Ele você pode suportar. Com Ele você pode ir mais além um pouco. Com Ele podemos todas as coisas. Todas as coisas não têm explicação. Quando nós nos voltarmos para Deus de verdade, tudo o que quisermos, tudo o que pedirmos, crendo, receberemos de Deus o melhor que Ele tem para nós.
Mas, meus queridos, peça a Deus que lhe encha, que lhe envolva. Peça a Deus que lhe traga um sentimento novo. Peça a Deus que lhe renove a cada dia, a cada momento, a cada instante. Ó Deus, me dê mais graça para que eu venha suportar, Senhor. Ó Deus, às vezes as provações me cercam, Senhor, e eu às vezes não tenho para onde ir, mas me encha do Teu Espírito Santo para que eu possa suportar. Ó Deus, me dê mais fé, Senhor. Ó, se tiver fé como um grão de mostarda, era o suficiente para mim, Senhor. Eu sou um homem de pouca fé. Eu me considero um homem de pouca fé. Mas pedimos a Deus que venha Ele aumentar a nossa fé nessa noite, para que podemos ver e enxergar as coisas que Deus tem para nós de verdade. Aumente a nossa fé, Senhor, porque eu quero orar pelos enfermos e eles ser curado. Eu quero poder, Senhor, orar, Senhor, e pôr a mão, Senhor, ali naqueles que estão feridos, Pai, e eles serem imediatamente curados, Pai. Porque os sinais seguirão os que crê, Pai. Então nós cremos no Teu nome, nós acreditamos, Pai, na Tua palavra, cremos no Teu sacrifício vivo na cruz, Senhor. Aumente a nossa fé, Senhor. Nos faça ser cheio do Teu Espírito Santo dessa noite, para que possamos, Senhor, ir além com a Tua palavra, Deus. Esse é o nosso objetivo, é o Teu objetivo para conosco, para testemunhar, para sermos exemplos, Senhor, dentro e fora da Tua casa. Nos incomode, Senhor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, essa é a palavra que Deus botou em meu coração essa noite. Quero convidar os irmãos a ficar de pé. Vamos orar a Deus mais uma vez. Vamos pedir a Deus que nos dê ousadia de verdade. E reflita o seu coração nessa noite. Peça a Deus para tirar aquilo que tem lhe entristecido, aquilo que tem entrado em teu coração de uma forma negativa. Peça a Deus para tirar. Peça ao Espírito Santo que lhe visite essa noite e que faça refletir essa palavra, que eu preciso ser ousado e usado na tua obra, Senhor. Mas para fazer todas essas coisas, eu preciso ser cheio do Espírito Santo, para que as pessoas vejam realmente a tua marca em minha vida. Vamos orar, Deus. Meu Deus e Pai, graça te damos, Senhor, por esta palavra, Senhor, essa noite, Pai, a qual tem colocado ao meu coração, para nos ter nos ensinado, Senhor, a ousadia de homens, Pai de Deus, que não temeram, que não se intimidaram, Pai, mediante as dificuldades que passaram, Senhor. Meu Deus, nessa noite, Pai, venha nos encher com o Teu Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, que nossos corações realmente, Pai, venham estar voltados para a Tua palavra. Que os nossos corações venham estar abertos, Senhor, a receber a Tua essência, Pai. Venha nos renovar essa noite, Senhor, nos trazendo a responsabilidade, Pai, de mais um dia. Ó Deus, de mais um dia de poder, Senhor, testemunhar. Ó Deus, eu quero ser exemplo na minha casa. Se eu não sou exemplo, venha me fazer exemplo no meu lar, Senhor. Ó Deus, se alguma coisa tem que ser mudada em mim, Senhor, em nós, venha mudar nessa noite, Senhor. Ó Deus, se alguma coisa precisa ser quebrada, ser tirada de mim, para que a Tua essência entre, Senhor, venha tirar de nós, Pai. Ó Deus, se precisa em nós, Pai, algo ser transformado, até mesmo, Senhor, nós temos que renunciar a nós mesmos, venha nos fazer renunciar, Senhor, para poder, Senhor, sermos exatamente, Pai, testemunhas vivas, Pai, da Tua palavra. Ó Deus, venha, Senhor, venha tirar de nós, Pai, o egoísmo. Venha tirar de nós, Pai, o ego, o rancor, a mágoa, Senhor. Nesses últimos tempos, Pai, quantos corações magoados, quantos corações, Pai, que estão fechados, que não são sensíveis à Tua palavra. Ó Deus, um culto como esse tão especial, Senhor. Agora lá nos outros países as pessoas querem ouvir uma palavra e não podem. Agora lá fora as pessoas, Senhor, querem ouvir assim, ó, Jesus é bom, eu não posso ouvir mais porque eu sou perseguido, porque eu sou caçado, Senhor. Mas aqui na Tua casa nós temos liberdade de falar, Deus.
Nessa noite, Pai, venha, Senhor, nos encher. Espírito Santo de Deus, eu preciso de Ti na minha vida. Eu preciso da Tua essência na minha vida, Senhor. Para, Senhor, poder falar mais, para ser mais exemplo, Senhor. Aonde que viemos estar, Pai, precisamos, Pai, testemunhar da Tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos envolve essa noite, Pai. Nos quebra, nos transforma, Senhor. Ó Deus, nos faça de novo, Senhor, como o olheiro assim, Senhor, reconstrói o barro e faz de novo, Pai. Nos faça de novo, Pai. Tire de nós, Pai, os maus pensamentos muitas vezes, Deus. Aquilo que tem nos cercado, Senhor, impedido de fazer a Tua obra, Senhor. Tire de nós, tire de nosso meio, Pai. Tire de nosso coração, Senhor. E nos dê, Senhor, um sentimento puro. Nos dê, Pai, a compaixão. Nos faça ter compaixão das pessoas que precisam de ouvir a Tua verdade, Pai. Somente dessa forma, Senhor, ajoelhado, Senhor, nos humilhando, Senhor, nos quebrantando, é que Tu irá nos encher, Senhor, e que Tu não vais fazer ir além para pregar o Teu Evangelho, Pai. Abençoa a Tua amada igreja, Senhor, os Teus servos, Pai. Eu sou grato por tudo essa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.